Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere quais os direitos da mulher gestante. O que leva um trabalhador ao estresse e ao esgotamento físico e mental, a chamada síndrome de burnout. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Platão Teixeira Neto fala sobre a violação de tratados internacionais pelo Brasil. O Hora Extra está começando agora. Em quais situações a empregada grávida pode ser demitida? Existe algum caso em que a dispensa sem justa causa é possível? E se a profissional quiser deixar o emprego? Saiba quais são os direitos da trabalhadora gestante. A maternidade é uma das fases mais bonitas da vida da mulher. A gestação traz muitas alegrias, mas também muitas preocupações. Como conciliar o trabalho e os cuidados com o bebê? Será que a empresa pode demitir a funcionária que está grávida? Quais os direitos trabalhistas da gestante? Essas e outras perguntas vêm à cabeça das mulheres quando descobrem que estão grávidas. Por isso nós fomos às ruas para saber quais dúvidas elas têm sobre o assunto. E para responder, a gente veio ao escritório do Dr. Rodrigo Menezes, advogado trabalhista. Obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, sejam bem-vindos ao nosso escritório e estou à disposição para tirar as dúvidas. Então vamos ver a primeira pergunta. E o que é estabilidade provisória da gestante? A trabalhadora gestante, ela tem o direito constitucional garantido, da estabilidade, tanto antes do parto como após. Ela tem a licença maternidade, garantida de no mínimo 120 dias, podendo ser estendida em casos especiais, podendo iniciar essa licença maternidade até 28 dias antes do parto, e o restante após o parto. Posteriormente, ela ainda tem 5 meses de estabilidade no trabalho, 5 meses contados a partir do nascimento do bebê. Mesmo com a estabilidade provisória no emprego, a gestante pode ser demitida? Assim, a única opção, a única possibilidade de demissão da gestante é no caso de justa causa. Tem os direitos que guardam a gestante como recém-nascido, mas ela também tem as obrigações dentro da empresa. Então, caso a empregada gestante esteja descumprindo, como faltas injustificadas, alguma falta de respeito com um superior, alguma briga com um outro empregado, caso seja aplicada a justa causa, ela pode sim ser demitida, mas somente nesse caso. O advogado ressalta que não há possibilidade de a grávida ser dispensada sem justa causa durante a estabilidade provisória. E se a profissional quiser deixar o emprego, o que acontece? É direito de qualquer trabalhador pedir demissão. É direito você não é obrigado a ficar em um trabalho onde você não se sente bem. Então é direito dela, talvez a pessoa arrumou um outro trabalho melhor, ela pode pedir demissão e sair da empresa. Isso não há qualquer empecilho. A discussão que ainda há hoje, não há jurisprudência pacífica em relação a isso, é se ela perderia o direito da estabilidade ou não. Se ficar comprovado que a empregada realmente tinha interesse de pedir demissão, ela quis sair da empresa, há uma discussão que ela realmente perderia esse período de estabilidade. Então ela não poderia requerer essa indenização perante a justiça. Eu tenho direito a sair do trabalho para fazer quantas consultas médicas? A CLT traz um tópico específico sobre a gestante e ela traz o mínimo, que a gestante tem no mínimo 6 consultas durante esse período. Mas também ela traz que ela pode ser estendido, ou seja, então o quanto a gestante for necessário, ela pode tirar esses dias para atendimento, para o pré-natal, desde que sempre comprovado. Então, caso ela precise fazer 10, 15, 20 consultas, tendo o atestado médico, é só levar para a empresa que esses dias não são abonados, não podem ser descontados dela. Pode-se receber o salário maternidade mesmo estando desempregada? Há essa possibilidade, sim, da trabalhadora desempregada receber o salário maternidade. Quando pode ocorrer isso? Quando ela foi demitida por justa causa, até no caso de justa causa ela poderia receber, ou nessa situação dela pedir demissão, só que ela tem que estar agraciada pelo período, chama período de graça. Seria um benefício previdenciário, que é o período de 12 meses após a última contribuição que foi paga, ou seja, a pessoa trabalhou e está desempregada. Durante esse período de 12 meses após a demissão, chama período de graça, a pessoa ainda continua segurada. Então, mesmo grávida e mesmo desempregada, ela pode requerer junto ao INSS, dentro desse período de graça, para ela receber os 120 dias dessa licença maternidade, sim. Ainda segundo o advogado,
Infelizmente, algumas empresas não respeitam os direitos das trabalhadoras gestantes. Por isso, é preciso ficar atenta. Se ela entender que a empresa está forçando um pedido de demissão ou está colocando ela em situações de perigo para ela, para a saúde dela, como do recém-nascido também, ou ela pode procurar um advogado trabalhista, né, especializado nessa área, pode propor uma rescisão indireta, né, comprovando que a empresa está colocando ela em risco, ou caso seja demitida e não receba a licença maternidade ou não receba esse período estabilitário, ela pode procurar um advogado e propor uma ação trabalhista para requerer esses direitos dela, com certeza. Você já ouviu falar em síndrome de burnout? Ela ainda é bastante confundida com estresse ou depressão, mas na verdade está relacionada ao trabalho e identificada como exaustão física e emocional. Você confere na matéria a seguir o que fazer para evitar a síndrome de burnout. Síndrome de burnout. O nome parece estranho, mas sem saber, muita gente vivencia ou já sofreu esse tipo de distúrbio psíquico. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Não. Tem ideia do que seja? Nem tem ideia. Não, faço a mínima ideia do que seja. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Nunca ouvi falar, cara. Não tem ideia do que seja? Não faço ideia. Pois é, muitos não sabem, mas a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, atinge hoje cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros. Os dados são da ISMA Brasil, uma associação internacional que estuda o tratamento do estresse no mundo. O problema é sério, minha gente. A alta competitividade no mercado de trabalho, a pressão do dia a dia, a necessidade de bater metas, podem afetar a saúde física e mental do trabalhador. Entre os principais sintomas estão exaustão emocional, isolamento, mudanças de humor, baixa autoestima, lapsos de memória. Também podem estar associadas à síndrome manifestações físicas, como dores de cabeça, dores musculares, cansaço e distúrbios gastrointestinais. Essa psicóloga explica que a síndrome, recentemente classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde, está relacionada ao trabalho e é diferente de estresse ou depressão. Mas a síndrome de burnout, ela é especificamente relacionada ao trabalho. Então, são características físicas e emocionais que eu desenvolvo, sintomas físicos e emocionais que eu desenvolvo a partir de uma relação com o trabalho. O estresse passa a ser, então, um antecedente. O estresse ele é um antecedente, porque ninguém aparece do dia para a noite com síndrome de burnout. Kelly sabe bem o que é chegar ao estado de esgotamento mental devido ao trabalho. Pelas fotos no celular, ela relembra a época em que era bancária. Chegou a assumir o cargo de gerente, mas com o tempo começou a adoecer. Conta que tinha insônia, pesadelos, chorava muito e não sentia mais vontade de trabalhar. E aí eu chorava, eu tinha insônias. Quando eu dormia um pouquinho, eu sonhava, chegava a ter pesadelos de que eu tendo reuniões, ou que eu não cumpria a meta, que eu poderia ser mandada embora. Né? Então vinham vários medos, várias inseguranças, autoestima baixa, ansiedade. Então foi influenciando na minha vida pessoal, não tinha mais sossego. Depois de 12 anos, o cansaço fez Kelly deixar o emprego no banco e mudar de vida completamente. Apesar de não ter procurado ajuda médica, ela acredita que teve síndrome de burnout. Para superar o problema, a ex-bancária trocou as contas e títulos de capitalização pela área da beleza. Hoje tem um estúdio e também atende a cliente onde ela estiver. Eu fui fazer cursos na área da beleza, cursos técnicos, graduação e montei o meu estúdio de beleza e atendo no ramo da beleza, como maquiadora, cabeleireira, tudo que envolve a beleza. Hoje você está mais feliz? Muito mais feliz. Posso até ganhar um pouco menos, se for o caso, comparando com a segurança que eu tinha no banco, mas muito mais feliz e isso tem muito valor. Os bancários estão entre as profissões mais propensas a desenvolver a síndrome, assim como profissionais da saúde, da educação e da segurança pública. O tratamento pode ser feito com a ajuda de um psicoterapeuta ou psiquiatra e, dependendo da gravidade, podem ser necessários o uso de medicamentos e licença médica. Para não chegar a esse ponto, a psicóloga mostra algumas formas de evitar a doença. Evitar a síndrome é você perceber que o trabalho faz parte da sua vida, mas o trabalho não é unicamente a sua vida. Então, desenvolver estratégias de
proteção, de promoção de saúde, como, por exemplo, retomar os hobbies que você tinha, que você gostava, que você sentia prazer. Acontece que muitas vezes, como a gente está muito embebido, né, no olho do furacão do trabalho, a gente esquece, inclusive, que nos dava prazer. E mesmo diante das cobranças das empresas, o trabalhador precisa entender que é necessário respeitar os próprios limites. Cada pessoa tem que identificar até onde vai o limite dela, né? As pessoas estão confundindo muito atualmente encorajar, engajar, né? Empoderar pessoas para dar o seu melhor com exaurir essa pessoa, né? Esse profissional. A postura de um chefe, de um líder é fundamental na síndrome de burnout e para evitar a síndrome de burnout. Mas a gente também tem que entender até onde vai o nosso limite. Apesar de não ter mais a estabilidade financeira que tinha antes no banco, Kelly não sente saudades do passado. Trabalho como maquiadora, empreendedora no ramo da beleza, me deu essa oportunidade de poder estar conciliando as minhas tarefas, né, domésticas e profissionais ao mesmo tempo. Então, a qualidade de vida mudou completamente. E é por isso que eu sou feliz. No próximo bloco, o juiz do trabalho, professor Platão Teixeira Neto, fala sobre a violação de tratados internacionais pelo Brasil e os 100 anos da OIT. Não perca, voltamos já. No ano em que a Organização Internacional do Trabalho completa 100 anos, o Brasil entra para a lista suja de 24 países que são examinados por suspeitas de desrespeitar as convenções internacionais do trabalho. No centro das discussões está a Convenção 98 da OIT, que trata da negociação coletiva, e, claro, a reforma trabalhista de 2017. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o juiz do trabalho e professor Platão Teixeira Neto. Seja muito bem-vindo à Hora Extra novamente, né, doutor Platão? Obrigado, Fabiola. Estou sempre à disposição. Doutor Platão, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, completou 100 anos e está com 165 signatários, incluindo o Brasil. A força dessa organização contribuiu para avanços importantes aqui no Brasil, nas normas trabalhistas? Com certeza, Fabiola. As convenções internacionais da OIT, elas servem como não só uma referência, mas também aquelas que são ratificadas pelo Brasil, elas são de observância obrigatória. Então, a partir do momento em que o Supremo entendeu que as convenções internacionais, elas têm o caráter de supralegalidade, as convenções, então, elas passam a ser observadas de modo que deve haver um controle de convencionalidade e elas devem ser respeitadas, né, de forma que a interpretação das leis ela deve observar as normas internacionais de direitos humanos, incluindo as convenções internacionais. A OIT ela tem um papel muito importante nesse cenário, né? Ela tem uma característica interessante que ela tem uma composição tripartite. Ela é a única agência, é o único organismo internacional que é formado por representantes de Estado, representantes de trabalhadores e representantes de empregadores. Isso permite uma composição democrática e uma atuação bastante plural para a observância das normas de direito do trabalho. O advogado Márcio Custódio tem uma pergunta a fazer sobre esses 100 anos de comemoração da OIT. Vamos lá. Olá, doutor Platão. Meu nome é Custódio, sou advogado trabalhista de Goiânia. Gostaria de saber quais são o tema abordado na comemoração do centenário da OIT. Doutor Márcio Custódio, a OIT, neste ano de seu centenário, ela resolveu abordar dois grandes temas. O futuro do trabalho, diante da preocupação com esse cenário de novas tecnologias, uma possível substituição do homem pelas máquinas, e também o assédio moral no trabalho, sendo possível até mesmo extrair uma convenção internacional a respeito. São esses dois grandes temas que são observados no centenário da OIT: o futuro do trabalho e a violência e o assédio moral no trabalho.
Certinho. Doutor Platon, a OIT foi provocada este ano para analisar a denúncia de que a reforma trabalhista fere a Convenção 98, da qual o Brasil é signatário, que trata da negociação coletiva. O argumento é de que houve queda nos acordos coletivos após a reforma trabalhista. Já o governo alega que a inclusão do Brasil nessa lista é injustificada e não tem base técnica e nem legal. O Brasil, viola ou não os tratados internacionais? Então, Fabíola, essa é uma questão de interpretação, né? O que acontece? Quando veio a reforma trabalhista, foram inseridos 2 artigos da CLT, o 611A e o 611B, tratando da prevalência do negociado sobre o legislado. A princípio, essa possibilidade de prevalência do negociado sobre o legislado não é algo de todo censurável, porque as convenções internacionais, elas priorizam, elas buscam fomentar a negociação coletiva. É o caso da Convenção 98, da 154 da OIT e outras convenções, inclusive a 87, que não foi ratificada pelo Brasil. São convenções, então, que buscam fomentar essa negociação. Qual que é o problema? É que o legislador, de certa forma, exagerou um pouquinho na dose, né? Enquanto ele deveria ter trazido algumas situações, ele trouxe alguns dispositivos que realmente podem trazer problemas na prática para a negociação. Entre eles, a questão da jornada de trabalho, possíveis negociações sobre questões técnicas como a insalubridade, a possibilidade de prorrogação de jornada em ambientes insalubres. Tudo isso é realmente preocupante e quando se vai para a prática, isso pode trazer sérios problemas. Então, a questão da negociação coletiva em si, ela não é problemática. O problema maior foi a forma como isso foi abordado na reforma trabalhista. E nessa questão da negociação coletiva, uma convenção muito importante para a OIT e não foi ratificada pelo Brasil, seria a Convenção 87, que trata da liberdade sindical. Qual o obstáculo para a ratificação dessa convenção no país até hoje? Então, nós temos uma questão, um dispositivo constitucional, que é o artigo 8º, lá no inciso 2º, que fala da unicidade sindical, que só pode haver um sindicato para uma categoria numa base territorial não inferior à de um município. Esse é um obstáculo porque a Convenção 87, ela prega ampla liberdade sindical. O trabalhador, ele poderia, em tese, se observada essa convenção, escolher alguma associação, alguma entidade para se filiar. E isso é impossível hoje no Brasil diante do sistema da unicidade sindical. Eu apoio, defendo a ratificação da Convenção 87 e também outros doutrinadores. O ministro Lélio é um defensor da ratificação da Convenção 87 da OIT. E eu gostaria muito que a gente pudesse realmente ratificar essa convenção para termos, de fato, uma ampla liberdade sindical. Ok, doutor Platon, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o professor e juiz do trabalho Platon Teixeira Neto sobre os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho e violação de tratados internacionais. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, professor Platon Teixeira Neto, sobre os 100 anos de comemoração da existência da Organização Internacional do Trabalho e sobre os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Doutor Platon, a questão da prevalência do negociado sobre o legislado é o que mais chamou a atenção dos peritos independentes da OIT que analisaram o caso brasileiro. Na sua opinião, os novos artigos 611A e 611B da CLT violam os princípios básicos do direito internacional do trabalho? Então, Fabíola, são vários dispositivos, são vários incisos que estão lá nos artigos 611A e 611B. O 611A fala do que é permitido negociar e o 611B do que é proibido. Tem um dispositivo específico, que é o parágrafo único do 611B, que para mim é uma aberração, com todo respeito. Ele diz assim,
regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de higiene, saúde e segurança do trabalho para os fins desse artigo. Ora, duração do trabalho é algo extremamente importante para a saúde do trabalhador. Se eu tenho uma jornada exaustiva, eu tenho evidentemente um desgaste muito maior. Isso vai afetar a saúde. Então, particularmente, eu entendo que esse dispositivo, especificamente, ele é inconstitucional. Não se pode admitir que a duração do trabalho não seja considerada uma norma de saúde, segurança do trabalho e de higiene também. Então, a princípio, esses dispositivos, alguns poderiam ser aceitos, como questões de participação dos lucros, prêmios, trabalho intermitente. Claro que isso poderia ser negociado via negociação coletiva, via norma coletiva, mas especificamente esse do 611B, parágrafo único, a meu ver, ele seria inconstitucional e violaria também as normas internacionais. Ok, agora o advogado Florisvaldo de Araújo também tem uma pergunta a fazer sobre o assunto. Vamos lá? Olá, Dr. Platon. Gostaria de saber quais são as medidas, as consequências, primeiramente, do país que transgride as normas internacionais da OIT e quais poderão ser as medidas adotadas contra esse país. Doutor Florisvaldo, primeiramente é difícil haver uma sanção de fato ao país que viola essas normas. Internamente, a OIT ela não tem um tribunal para julgar essa violação das convenções. Nós temos na OIT uma comissão de aplicação de normas, uma comissão de peritos e um comitê de liberdade sindical, que avalia relatórios sobre o cumprimento dessas normas ou não. No campo internacional, nós teríamos a Corte Internacional de Justiça da ONU, também conhecida como Corte de Haia, que poderia analisar eventual violação a essas normas e aplicar sanções. Mas isso é muito difícil, porque para chegar à Corte de Haia, há necessidade de uma denúncia de um país em face de outro. E teme-se um efeito bumerangue. Então, se eu vou reclamar de um, aquele pode reclamar de mim também. Então, a Corte tem pouquíssimos casos de denúncias de violação de normas internacionais. No sistema interamericano, tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que avalia o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E o Brasil já foi condenado, por exemplo, no caso de omissão de combate ao trabalho em condições análogas de escravo. No caso recente, 2016, dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Isso foi em relação à Convenção Americana, mas é difícil que haja realmente uma consequência, uma sanção internacional pela não aplicação das normas internacionais. O que pode haver é um desgaste da imagem do país perante a sociedade internacional. A ideia inicial era de que a reforma trabalhista iria fortalecer a negociação coletiva e gerar mais empregos, e o que a gente está vendo é o contrário, né? Já somos 13 milhões e 200 mil pessoas desempregadas no Brasil. A medida provisória 873, que proibiu o desconto das contribuições sindicais em folha de pagamento, dificultou ainda mais a atuação dos sindicatos? Com certeza. Eu não vejo assim, necessidade para um regramento como esse feito pela medida provisória. Por que se pode contar consignados, plano de saúde, uma série de coisas, por que não se permitir o desconto das contribuições sindicais? Os sindicatos já tomaram um grande baque, né, com o fim da contribuição compulsória e não vejo necessidade realmente para uma restrição como essa. A meu ver, a princípio seria inconstitucional essa medida. Ok, doutor Platon, muito obrigada pela entrevista aqui e os importantes esclarecimentos à Hora Extra. Eu que agradeço, Fabíola. Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo site e pela rádio web. Até a próxima semana. Nós vamos ficar aqui agora com o doutor Platon, que também é poeta, falando sobre o futuro do trabalho, um assunto que tem a ver com a OIT, com os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Vamos lá, doutor Platon, para a poesia. Essa poesia se chama Trabalho e Mutação e diz assim: o futuro do trabalho não se pode prever, palpite certo ou falho, só saberá quem viver. Robôs fabricando gente, gente servindo robô, prazer, sou seu novo gerente, me chamo computador. O labor é intermitente, nesse tempo de mutação,
Salário, um palito de dente. O suor, não paga o meu pão. A vida, na palma da mão, nela som, paixão e dor. Na tela, a face do irmão, obra do Steve, o sonhador. E a ciência, que traz alegria, tira emprego do trabalhador. Como equilibrar, sem histeria, esse cenário transformador? O robô nano faz cirurgia, o feto na impressão 3D. O vento gera energia, tudo é game para a geração Z. E do outro lado, a vida bandida de quem não tem o que comer. No carro não há motorista, no banco ninguém que se vê. E a máquina já faz arma e casa, tudo de modo avassalador. E o ser humano jogado à traça, mas não se pode fabricar o amor. Muito obrigado.